Há um abismo que muitos cristãos sentem, uma distância entre a fé que professam e a vivência autêntica de um relacionamento profundo com o divino. É um anseio silencioso por algo mais, uma busca por uma verdade que transcenda as superfícies e toque a alma em sua essência mais pura. Muitos trilham caminhos de dúvida, de obrigações sentidas mais do que celebradas, de uma espiritualidade que parece faltar uma peça fundamental, um elo perdido que traria clareza e poder transformador. Essa jornada, muitas vezes solitária, é pontuada por questionamentos sobre a justiça de Deus, sobre a natureza da salvação e sobre o verdadeiro significado de ser livre em Cristo. É nesse vácuo que reside a promessa de uma revelação, uma chave para desvendar os mistérios mais profundos da graça e da justificação. Não se trata de um ensinamento superficial, mas de uma estrutura robusta que reformula a própria base da nossa compreensão de Deus e de nós mesmos. É a promessa de uma fé que não apenas resiste, mas prospera, que não apenas crê, mas compreende. E se eu dissesse que a resposta para essa inquietude, para essa sede de uma fé mais profunda e genuína, está guardada em um dos mais poderosos documentos já escritos, um texto que, ao ser desvendado, tem o poder de derrubar muros de incompreensão e construir pontes para uma liberdade espiritual inimaginável. Ele é um segredo que, uma vez revelado, não pode ser ignorado, pois sua verdade se impõe com uma força que remodela toda a percepção da existência. Prepara-se, pois estamos prestes a mergulhar em uma jornada que promete nada menos que uma revolução em sua fé. Guiados pelos ensinamentos que moldaram séculos de crença e ainda hoje carregam uma potência avassaladora. Mas qual seria a origem desse poder transformador, capaz de tal impacto duradouro e universal? Imaginem a fé como uma árvore. Muitos de nós cultivamos os galhos e as folhas, focando em rituais, em mandamentos superficiais ou em uma moralidade externa. Mas o livro de Romanos é a raiz, a seiva que alimenta toda a estrutura, a base fundamental que sustenta e dá vida a tudo o mais. Aqueles que verdadeiramente se permitem ser imersos em suas verdades testemunham uma mudança que vai além da superfície, uma metamorfose que reorganiza a bússola interna da alma. É como se, antes, enxergassem a realidade através de um véu denso, com sombras e contornos indistintos, e de repente esse véu fosse removido, revelando cores vibrantes e uma clareza que antes era impensável. A angústia da culpa é substituída por uma paz que transcende o entendimento. A incerteza sobre o propósito divino é trocada por uma compreensão firme e inabalável da soberania e da graça de Deus. A rigidez do legalismo se desfaz diante da fluidez e da liberdade do espírito. Não estamos falando de uma emoção passageira ou de um entusiasmo momentâneo, mas de uma reconfiguração profunda do ser, uma reorientação da própria identidade em Cristo. É a experiência de ser de fato justificado, uma palavra que ganha peso e significado palpável, não apenas um termo teológico distante. É uma libertação da prisão do eu e um convite para habitar na plenitude do nós em Cristo. O livro de Romanos é mais do que um tratado, é um manifesto de liberdade, um mapa para a verdadeira paz interior e para uma fé inabalável. Mas, antes de alcançarmos essa transformação, é crucial entender de onde viemos, as circunstâncias que nos mantinham em uma busca incessante por algo que, sem Romanos, parecia inatingível. A provação, não de homens, mas do próprio Criador. E a cada passo, sentindo que falha, que peca, que não atinge um padrão inatingível. A lei, em sua pureza e rigor, revela essa falha de forma implacável. Sem uma compreensão mais profunda,
A religião pode se tornar um fardo pesado, uma lista interminável de fazer e não fazer, onde o medo da reprovação paira sobre cada atitude. A graça, que se fala dela, é muitas vezes percebida como uma recompensa para os merecedores, para aqueles que se esforçaram o suficiente, criando um ciclo vicioso de esforço e fracasso que corrói a alegria da fé. O pecado não é apenas uma transgressão, mas uma mancha indelével que parece nos separar irremediavelmente de um Deus santo. Essa situação inicial é desprovida de dramatização. É a experiência visceral de milhões de almas sinceras que se sentem presas em uma teia de legalismo, culpa e confusão teológica. Eles anseiam por uma conexão genuína, por um perdão que não exija um preço que eles não podem pagar, por uma paz que não seja baseada em sua própria performance. Eles buscam um sentido que não encontram nos rituais repetidos ou nas doutrinas memorizadas sem coração. É um vazio que ecoa, uma necessidade insatisfeita que grita por uma resposta. E é precisamente nesse ponto de necessidade profunda que a verdade de Romanos começa a se revelar, oferecendo uma saída que desafia a lógica humana e redefine a própria essência da fé, que então nos impedia de enxergar essa saída, de acessar essa verdade transformadora. Peso e implicações revolucionárias são raramente internalizados. A ideia de que a salvação é um dom gratuito, completamente desvinculada de méritos humanos, choca com uma mentalidade profundamente arraigada de retribuição, onde a recompensa é proporcional ao esforço. Cria-se assim uma religião de obras, onde a ansiedade é uma companheira constante e a segurança da fé é uma miragem que oscila conforme o desempenho individual. Além disso, há um temor de mergulhar em temas mais densos, como a eleição, a soberania de Deus e a relação entre judeus e gentios, que muitos consideram espinhosos ou desnecessários para a fé simples. Essa superficialidade, ou o medo de explorar as profundezas, faz com que a mensagem de Paulo em Romanos permaneça como uma terra inexplorada, um tesouro lacrado. O livro de Romanos não é apenas uma coleção de doutrinas, é uma narrativa coesa que desvela o plano redentor de Deus desde a eternidade, expondo a condição humana, a solução divina e as implicações práticas para a vida do crente. Ignorar ou superficializar esse livro é como ter um mapa para um vasto império, mas contentar-se em apenas olhar para a capa. A percepção de que a fé é um conjunto de regras a serem seguidas, ao invés de uma entrega total à graça de Deus, é talvez a maior barreira. É essa barreira que nos impede de experimentar plenamente o livro de Romanos, o segredo essencial de Paulo que revoluciona sua fé em 16 capítulos explicados. Mas como podemos começar a derrubar esse véu e realmente nos engajar com essa carta monumental, superficial, não oferece consolo em tempos de luto, ou que o legalismo sufoca a alegria em momentos de celebração? É nesse ponto de exaustão das próprias forças e das respostas prontas que a alma se abre para algo mais radical. Para outros, o catalisador é a sede insaciável por um conhecimento que vá além do catecismo, um desejo de beber diretamente da fonte da teologia apostólica. Impulsionados por um questionamento interno ou pela observação da paz genuína em outros que parecem ter encontrado algo que lhes falta, eles decidem que é hora de ir além do básico, de investigar as raízes de sua própria fé. Esse momento pode ser marcado pela aquisição de um bom comentário bíblico, pela decisão de participar de um estudo aprofundado, ou simplesmente pela escolha consciente de dedicar tempo diário à leitura e meditação no texto de Romanos, com uma nova intensidade e um coração verdadeiramente aberto. É uma decisão que nasce da convicção de que há mais para ser descoberto e que as verdades essenciais da fé
não são meras abstrações, mas realidades vivas e transformadoras. O livro de Romanos, com sua profundidade e riqueza, torna-se então o destino dessa busca incansável, o lugar onde a alma espera encontrar as respostas que tanto anseia. Mas qual é a primeira porta que se abre quando ousamos adentrar esse santuário de sabedoria paulina, a qual toda a construção da fé será erguida? Estamos nos primeiros capítulos, de Romanos 1 a 3, onde Paulo, com uma clareza incisiva e sem rodeios, expõe a situação inicial de toda a humanidade. Ele não ameniza a realidade, pelo contrário, ele a confronta com uma honestidade brutal. É o momento em que a pretensão humana é desmascarada e a fragilidade de nossa condição é exposta. O catalisador verdadeiro aqui é a exposição à verdade de que não há justo nem sequer um, Romanos 3:10, e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Essa não é uma mensagem fácil de digerir, pois desafia diretamente nossa autoimagem de bondade inerente ou de suficiência moral. Paulo demonstra que tanto gentios que não tinham a lei escrita, quanto judeus que a possuíam, estão igualmente sob o domínio do pecado. A moralidade natural não salva, e a lei, embora santa e justa, serve para revelar o pecado, não para remover a sua mancha. Este é o ponto de partida crucial. A compreensão de nossa total incapacidade de nos justificarmos diante de um Deus perfeito por nossos próprios méritos. É como um médico que, antes de prescrever a cura, precisa diagnosticar a doença com precisão e sem paliativos. A dor desse reconhecimento é um catalisador, porque somente quando percebemos a profundidade da nossa enfermidade espiritual é que o remédio se torna não apenas desejável, mas absolutamente essencial. Essa revelação prepara o terreno para a gloriosa boa nova que se segue. Sem essa fundamentação sobre a condição universal do pecado, a magnificência da graça pareceria despropositada. Mas uma vez que a enfermidade é diagnosticada, como então é apresentada a cura? E qual é o processo para assimilá-la? Processo realista de transformação começa. Os capítulos 4 a 8 de Romanos não são para serem lidos casualmente. Eles exigem meditação, oração e uma disposição para permitir que velhas concepções sobre a salvação sejam desafiadas e reconfiguradas. Paulo usa Abraão como exemplo, mostrando que ele foi justificado pela fé muito antes da lei de Moisés ser dada, solidificando a verdade de que a retidão diante de Deus não é conquistada, mas recebida. Esse é um trabalho árduo para a mente e o espírito. Desaprender a lógica da performance e abraçar a lógica do dom. A paz com Deus, a entrada na graça e a esperança da glória divina são apresentadas como resultados imediatos dessa justificação. Mas o processo não para na justificação. Paulo mergulha na luta contra o pecado, capítulo 7, uma batalha que todo crente experimenta, mostrando que a lei não pode nos libertar dessa escravidão. É aqui que muitos se veem refletidos, entendendo que essa luta não é sinal de falha de sua fé, mas uma parte da experiência humana. E então, no clímax do capítulo 8, somos apresentados ao poder libertador do Espírito Santo. O Espírito não é um acréscimo opcional. Ele é a força motriz por trás da santificação, da adoção como filhos de Deus e da garantia de nossa redenção final. Este é um processo contínuo de rendição e dependência, de permitir que o Espírito nos guie, nos transforme e nos capacite a viver uma vida que agrada a Deus, não por obrigação, mas por um amor que responde à graça recebida. A internalização dessas verdades, justificação, paz, libertação do pecado e o poder do Espírito, não é um evento único, mas uma jornada diária de renovação da mente. E essa jornada, por mais profunda que seja, ainda tem camadas mais misteriosas a serem desvendadas, muitos mais desafiadora.
os mistérios da soberania divina, da eleição e do papel de Israel no plano de Deus. Os capítulos 9 a 11 representam um ponto de virada, onde a perspectiva se amplia do individual para o coletivo, do presente para a eternidade, do particular para o universal. Este é um processo realista que exige humildade e paciência, pois as verdades apresentadas aqui podem confrontar nossas preconcepções e até mesmo nossas noções de justiça e equidade. Paulo não foge das questões complexas, como a aparente rejeição de Israel e a inclusão dos gentios. Ele nos força a confrontar o mistério da escolha divina, a profundidade dos propósitos de Deus que muitas vezes transcendem a lógica humana. É um exercício de fé em sua forma mais pura, confiar na sabedoria e na bondade de Deus, mesmo quando seus caminhos parecem insondáveis. A discussão sobre a oliveira natural e a oliveira enxertada, Romanos 11, é uma metáfora poderosa que exige discernimento e uma mente aberta para compreender a interconexão do plano divino para judeus e gentios. Não é um segmento fácil, mas é essencial para uma compreensão completa da magnitude da graça de Deus e da fidelidade de suas promessas, tanto passadas quanto futuras. Aqueles que se dedicam a verdadeiramente entender esses capítulos emergem com uma visão mais grandiosa de Deus, uma apreciação mais profunda de seus caminhos e uma humildade renovada diante de sua majestade. A complexidade dessas verdades serve como um lembrete de que a teologia não é um manual simplificado, mas uma jornada contínua de descoberta. Você tem sido abençoado por estas reflexões até agora? Considere se inscrever no canal para continuar explorando os mistérios das Escrituras. Mas a profundidade teológica de Romanos não permanece apenas no reino da teoria. Ela exige uma aplicação prática em nosso dia. Ela culmina em uma aplicação prática radical que transforma a maneira como vivemos nossas vidas cotidianas. Os capítulos 12 a 16 são o clímax da carta, a manifestação do processo realista de como a fé em Jesus Cristo, justificada pela graça e impulsionada pelo Espírito, se traduz em ação e comportamento. Não é suficiente apenas compreender a doutrina, é preciso vivê-la. Paulo nos chama a uma transformação pela renovação da mente, Romanos 12:2, um trabalho contínuo que afeta cada área de nossa existência. Ele detalha como devemos usar nossos dons espirituais para o bem comum da igreja, como devemos amar uns aos outros com sinceridade, como devemos lidar com autoridades governamentais e como devemos agir em relação aos fracos na fé, exercendo tolerância e não julgamento. Este é o trabalho árduo de levar a teologia do intelecto para as mãos e os pés, de viver uma fé que é visível e tangível. Significa praticar a hospitalidade, abençoar aqueles que nos perseguem e buscar a paz com todos os homens. É uma ética que emana da nova identidade em Cristo, não de um código externo, mas de um coração transformado. A mensagem é clara. A justificação pela fé não é uma licença para o pecado, mas o fundamento para uma vida de santidade e serviço. A aplicação dessas verdades exige esforço consciente, disciplina e uma dependência constante do Espírito Santo. É um processo de despojamento do velho homem e revestimento do novo, de morrer para o eu e viver para Cristo, em todas as interações e decisões. É a prova viva de que o livro de Romanos, o segredo essencial de Paulo, que revoluciona sua fé em 16 capítulos explicados, não é apenas sobre o que cremos, mas sobre como vivemos. E o que resulta dessa aplicação diligente e transformadora da verdade? Com um senso de quem são em Cristo que é inabalável. A velha identidade, atada à culpa, à performance e à condenação, é substituída por uma nova realidade. Somos justificados, amados, adotados como filhos e filhas de Deus.
Essa não é uma liberdade temporária ou superficial. É um estado de ser permanente, uma libertação das cadeias do legalismo e da tirania da própria consciência. O medo do julgamento eterno é dissipado pela certeza da graça. A preocupação com o que Deus pensa de nós dá lugar à alegre aceitação de seu amor incondicional. Essa liberdade se manifesta na ausência da necessidade de provar-se, na capacidade de errar sem perder a filiação e na coragem de viver ousadamente para Cristo sem a carga do perfeccionismo. Não é uma licença para o pecado, mas a motivação mais poderosa para a santidade, pois o amor de Cristo nos constrange. A paz que transcende todo entendimento, Filipenses 4:7, se torna uma realidade diária, mesmo em meio às tempestades da vida. A escravidão, às paixões e aos desejos egoístas é quebrada pelo poder do Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida que realmente glorifica a Deus. A identidade não é mais definida por falhas passadas ou medos futuros, mas pela posição em Cristo, tornando-nos novas criaturas. É um descanso para a alma, uma certeza de pertencimento que nenhuma circunstância externa pode abalar. Essa é a transformação duradoura que Romanos oferece. Um eu renovado, livre para amar, livre para servir e livre para viver na plenitude do propósito divino. Mas como essa nova identidade e liberdade se manifestam no cotidiano, na prática da fé? Intencionalidade que antes eram inatingíveis. A compreensão da graça não nos leva à complacência, mas a uma gratidão transbordante que impulsiona ao serviço e à obediência. Nossas relações são impactadas de forma profunda. O amor que recebemos de Deus se torna o amor que estendemos aos outros, não por obrigação, mas por um impulso genuíno. Há uma maior paciência, um perdão mais fácil, uma capacidade aprimorada de suportar as falhas alheias, porque compreendemos a vastidão da nossa própria necessidade de perdão. A ética do reino de Deus se torna a bússola para nossas decisões diárias, em vez de códigos morais externos ou pressões sociais. A honestidade, a integridade, a generosidade e a justiça não são mais ideais distantes, mas princípios vividos que fluem naturalmente de um coração transformado pelo Espírito. O propósito de vida se cristaliza, deixando de ser uma busca egocêntrica por felicidade ou sucesso material, e se tornando uma dedicação apaixonada à glória de Deus e à propagação do seu reino. A fé não é mais um aspecto isolado da vida, mas o centro gravitacional que organiza e dá sentido a todas as suas dimensões: trabalho, família, lazer e ministério. Essa é a manifestação de uma transformação duradoura, não um pico emocional que se esvai, mas uma mudança fundamental que persiste através das estações da vida, gerando frutos de justiça e santidade. O crente, antes disperso em suas buscas, agora tem um foco claro: viver para aquele que o justificou, santificou. A partir dessa transformação individual, que lições universais podemos extrair para a jornada de fé de qualquer um? Profundo seja seu senso de falha, a graça oferecida em Cristo é suficiente e incondicional. Ela não é um complemento ao esforço humano, mas o único meio pelo qual a reconciliação e a justificação são possíveis. Outra lição crucial é que a verdadeira liberdade não se encontra na ausência de limites, mas na obediência amorosa a Deus, impulsionada pela gratidão e não pelo medo. O livro de Romanos desmistifica a ideia de que a fé é um fardo, revelando-a como um caminho para a mais plena expressão de humanidade, vivida em comunhão com o Criador. Além disso, compreendemos que a fé não é uma emoção passageira, mas uma convicção sólida baseada na palavra de Deus, capaz de sustentar a alma em todas as circunstâncias.
A doutrina da justificação pela fé se torna um alicerce inabalável, não apenas para a salvação, mas para a segurança e a paz interior diárias. Cada um de nós, em nossa própria busca por significado e redenção, pode encontrar nessas verdades o mapa para uma vida de propósito e plenitude. A mensagem de Paulo é um lembrete perene de que Deus não está interessado em nossos méritos superficiais, mas em um coração que se rende à sua soberania e aceita seu amor sacrificial. Ele nos convida a abandonar a pretensão de autossuficiência e a abraçar a dependência total dele. A aplicabilidade de Romanos reside em sua capacidade de nos reconectar à essência pura do Evangelho. Mas como podemos, então, dar o próximo passo nessa jornada de descoberta pessoal? A aplicabilidade das lições que Romanos desvenda, o próximo passo lógico para qualquer alma sedenta por uma fé genuína, é mergulhar pessoalmente nessa carta monumental. Não se contente com resumos ou interpretações de terceiros. A verdadeira transformação, o segredo essencial de Paulo, reside na sua própria jornada através desses 16 capítulos. Permita que a voz do apóstolo ecoe em sua mente e coração, desafiando preconceitos e iluminando verdades há muito veladas. Esta não é apenas uma leitura, é um convite para uma conversa íntima com a palavra inspirada. Um encontro que tem o potencial de redefinir sua compreensão de Deus, de si mesmo e do mundo. Comece com uma mente aberta, um coração humilde e a disposição de ser ensinado pelo Espírito Santo. E releia, medite sobre cada versículo, questione, procure compreender o contexto histórico e teológico. Convido você a embarcar nesta expedição espiritual e descobrir por si mesmo o livro de Romanos, o segredo essencial de Paulo, que revoluciona sua fé em 16 capítulos explicados. Imagine a liberdade de realmente compreender a justificação pela fé, a paz de saber que nada pode nos separar do amor de Deus e o poder de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Esta é uma oportunidade para ir além do conhecimento superficial e adentrar o coração da fé cristã, vivenciando uma transformação que é duradoura e profundamente satisfatória. Se você se sente chamado a essa jornada, a dar esse passo em direção a uma compreensão mais rica e uma fé mais vibrante, comece hoje. Pegue sua Bíblia, escolha um bom comentário se desejar e prepare-se para ser revolucionado. Deixe que a verdade de Romanos desate os nós de sua alma e revele a magnificência do plano de Deus para a sua vida. Se você ainda não o fez, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos e deixe seu comentário sobre qual livro da Bíblia você gostaria que explorássemos a seguir. Sua jornada de transformação está apenas começando e estamos aqui para acompanhá-lo em cada passo. Contemplada um novo mistério a ser desvendado, desde a universalidade do pecado nos primeiros capítulos, passando pela glória da justificação pela fé e a santificação pelo Espírito Santo, até as complexas relações de Israel e os gentios, e finalmente as aplicações práticas para a vida diária. Romanos é um universo em si mesmo. É por isso que ele é o segredo essencial que Paulo nos legou, uma chave mestra para a maturidade cristã. A persistência é crucial. Em momentos de dúvida ou dificuldade, revisite esses textos, buscando a orientação do Espírito Santo. Ele é o verdadeiro mestre que nos conduzirá a toda a verdade. A promessa não é de uma compreensão imediata de tudo, mas de um crescimento contínuo na graça e no conhecimento. Este é um convite à perseverança, à paciência e à paixão pela palavra de Deus, que pode parecer desafiador no início, eventualmente se tornará a fonte de sua maior alegria e segurança em Cristo. Permita que o livro de Romanos, o segredo essencial de Paulo,
que revoluciona sua fé em 16 capítulos explicados, se torne seu companheiro constante, o guia que ilumina seu caminho e fortalece seu coração. Pois a verdade contida em suas páginas não é apenas para ser crida, mas para ser vivida, respirada e integrada em cada fibra do seu ser. E é nessa integração que reside a verdadeira e duradoura transformação. Pensamos, mas como somos no mais profundo de nosso ser. A mensagem de Romanos, uma vez internalizada, redefine a própria estrutura da nossa fé, solidificando-a sobre a rocha inabalável da graça de Deus e da justiça de Cristo. A vida cristã deixa de ser um esforço incessante para agradar a Deus por méritos próprios e se torna uma resposta alegre e espontânea ao amor que fomos agraciados. Essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de viver em santidade não por coação, mas por um desejo genuíno que brota de um coração renovado. A ansiedade e a culpa, que antes obscureciam a jornada, são substituídas por uma paz que ultrapassa todo o entendimento, um fruto do Espírito Santo que habita a compreensão de que somos justificados não por nossas obras, mas pela fé em Jesus, nos liberta para amar sem reservas, para perdoar sem ressentimentos e para servir com alegria. Nossa perspectiva sobre o sofrimento e as provações também é transformada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28, o que nos confere resiliência e esperança mesmo nas situações mais adversas. Esta transformação não é um evento pontual, mas um processo contínuo de santificação, onde somos continuamente moldados à imagem de Cristo, crescendo em graça e conhecimento. É a prova viva de que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar as profundezas da alma e operar uma mudança que perdura pela eternidade. A fé, então, se torna uma experiência de plenitude, de segurança e de propósito inabalável, impulsionada pela verdade libertadora do Evangelho. Incessante por aprovação, ou com a sensação de que algo fundamental estava faltando em sua caminhada espiritual, saiba que não está sozinho. A mensagem de Paulo é um bálsamo para a alma cansada e um poderoso direcionamento para a alma confusa. Ela nos chama a abandonar os fardos desnecessários do legalismo e a abraçar a leveza da graça. Ela nos lembra que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, já providenciou tudo o que precisamos para a vida e a piedade. A transformação que Romanos oferece não é uma promessa vazia, é uma realidade tangível, comprovada na vida de milhões ao longo da história. É a experiência de ver sua fé se fortalecer, suas dúvidas se dissiparem e seu coração se encher de uma alegria que o mundo não pode dar. Eu o convido verdadeiramente a embarcar nessa jornada pessoal. Não apenas ouça sobre Romanos, mas vivencie-o. Permita que ele desvende os mistérios de Deus para você e revele o poder transformador que está contido em suas páginas. Este é o seu momento de ir mais fundo, de encontrar as respostas que sua alma anseia e de revolucionar sua fé de uma vez por todas. Dê esse passo, e a paisagem da sua espiritualidade nunca mais será a mesma.